Equipes de bombeiros que participaram de operações de resgate no Rio Grande do Sul estão de volta aqui ao estado do Piauí. Retornaram de uma experiência que certamente foi única. Dificilmente se verá uma tamanha destruição no Brasil como se viu no Rio Grande do Sul. E eu estou recebendo aqui no estúdio do Jornal do Piauí Arlindo Júnior, que é capitão do Corpo de Bombeiros. Seja bem-vindo, Arlindo, aqui é o nosso Jornal do Piauí, que vai contar um pouco dessa experiência vivida lá no Rio Grande do Sul. Você esteve lá com as equipes, foram quantos dias de trabalho? Boa tarde, Joelson, a todos que nos assistem. Nossas equipes estiveram lá durante 10 dias, né? Foram 5 dias de viagem para ir e 5 dias de viagem de retorno, né? Então, ao todo, aí deram 20 dias de atuação na cidade, né? Como é que foi o deslocamento para lá? Que tipo de orientações vocês já receberam a caminho do Rio Grande do Sul? O nosso deslocamento se deu via terrestre. Nós saímos aí com 3 viaturas, levando 2 embarcações, material de salvamento como um todo, né? Que a gente estava preparado para essa atuação específica, né? Então, a gente foi preparado levando materiais de salvamento referente a essa ocorrência. Ou seja, não tinha nem como vocês embarcarem isso numa aeronave, né? Teria como, né? Mas como a demanda dos estados era tamanha, né? Então, assim, o avião da FAB, que era quem fazia esse transporte, ele tinha essa demanda muito grande, até porque ele estava levando também mantimentos de todo o Brasil para Rio Grande do Sul, né? Então, assim, a gente só conseguiria esse avião para uma semana depois do nosso atendimento. Então era melhor investir esses 5 dias de viagem? Foram 5 dias? 5 dias de viagem, percorremos aí ao todo 8.500 quilômetros. Entre ida e volta? Entre ida e volta, e o que a gente rodou dentro da cidade para fazer esses atendimentos. Quantos homens e mulheres participaram dessa operação? Nós fomos no total de um efetivo de 10, todos homens, mas todo o nosso efetivo de especialistas. Levamos aí, eu, por exemplo, sou mergulhador, tem um outro tenente também que foi comigo, que era um mergulhador, nós temos salvamentos especiais, tinha um salvamento em altura. Então, essa equipe toda de pessoas bem capacitadas foram lá para a gente conseguir dar uma resposta adequada à população do Rio Grande do Sul. Bom, então vocês saíram em viagem, 5 dias de viagem pelas estradas. Quando é que vocês começaram a perceber que ia ser difícil chegar pela estrada? Já percebiam que há alagamentos em alguns pontos, chuvas intensas? Positivo. A partir do momento que adentramos, nós percorremos 8 estados, né, além do Piauí. Quando chegamos no estado de Santa Catarina, foi quando a gente se deu conta que a situação era bem crítica. Já em Santa Catarina? Em Santa Catarina, muitos locais, inclusive Santa Catarina, antes do nosso retorno, algumas BRs foram cortadas, né, por conta que também esse nível de água começou a atingir também Santa Catarina. Então, a gente indo, naquele dia que adentramos o estado de Santa Catarina, começou uma chuva que passou 3 dias inteiros sem parar de chover. 3 dias? 3 dias inteiros sem... Quando vocês chegaram em Santa Catarina até Rio Grande do Sul, foram 3 dias constantes de chuva. Temperatura baixa? Temperatura começou a cair a partir do 2º dia da nossa atuação lá, que chegamos a enfrentar temperaturas de 7 graus. E isso com uma sensação térmica bem menor, porque a gente trabalhava dentro da água, né? Então, assim, para quem nos assiste, ter assim, um pouco de uma percepção, era como se estivesse colocando o pé dentro de uma bacia com gelo, né? Porque a água estava parada e a temperatura estava caindo constante. Então, daquele momento em diante ali, a gente conseguiu ver congestionamento, a cidade toda estava caótico. É uma situação que parecia filme, né? Eu nunca tinha presenciado isso. Já tinha trabalhado em algumas outras ocorrências de resgate, de afogamento, inundação, mas pro nível, a proporção que tinha o estado do Rio Grande do Sul é algo imensurável. Você falou a respeito de filme, né? Imagem de filme, a gente tem algumas imagens aí, eu queria aproveitar a oportunidade para o senhor comentar com a gente da situação lá no Rio Grande do Sul. Isso aí é onde? Isso é na cidade de São Leopoldo. Não é em Porto Alegre? Não é em Porto Alegre, porque assim, lá nós temos o sistema de comando de incidentes, que ele ficou situado... Essas casas aí são também em São Leopoldo? Há moradores aí no momento que você chega? Todas em São Leopoldo, sim, positivo. Havia alguns moradores que se recusavam a sair porque ainda tinha ação de vândalos adentrando essas casas no período noturno. Então, as nossas equipes acompanhavam equipes da Força Nacional no patrulhamento noturno, porque as pessoas ainda se usam do momento de dor, num momento difícil, para roubar. E aí a turma queria ficar vigiando sua própria casa, ainda que tivesse toda coberta? Perfeitamente. Algumas casas de 2 pavimentos, essas casas, elas
registravam moradores, né? Porque eram 2 pavimentos, eles ficavam em cima. Naquelas que ainda conseguiam permanecer ali. Mas aí todo dia a gente tinha que prestar assistência humanitária. Nós levávamos alimentos, levávamos aí cestas básicas, levávamos material de higiene, levávamos água, porque esse pessoal foi cortado tudo, não tinha energia, não tinha água encanada, potável, todos eles foram afetados. E nenhum deles era obrigado a sair? Infelizmente não eram, né? Mas assim, a gente tentava fazer o convencimento, porque o risco de doença estava muito grande, sempre tinha um alerta de chuva, né? Então poderia novamente o nível da água aumentar, como aconteceu ao longo desses dias, né, da chuva. A água, quando a gente chegou, a gente fazia a marcação da nossa atuação. No primeiro momento que a gente chegou praticamente em uma rotatória que tinha na cidade. Sim. No dia seguinte, a gente não conseguiu mais, a gente ficou quase 1 quilômetro dessa rotatória por conta de água que chegou. Inúmeros carros ficaram submersos, inúmeras concessionárias de veículos novos, com todos esses caminhões todos foram perdidos, além das próprias vidas. Eu né? vi um estudo que a quantidade de veículos perdidos no Rio Grande do Sul é maior do que a capacidade de produção anual de todo o país. Então você tem uma ideia da tragédia que essas enchentes, essas chuvas. Agora, uma dúvida que eu tenho, existe tempo de sair de uma casa quando começa a subir as águas, nesse caso do Rio Grande do Sul, ou essa subida é tão rápida que pode pegar moradores e comunidades? Veja bem, Joelson, quando eu conversava com essas pessoas no momento dos resgates, questionávamos em quanto tempo aquilo virou aquilo ali. E eles falavam que em 15 minutos, ou seja, em 15 minutos a água saiu de nível do chão térreo a nível de uma casa inteira de 2,5 metros de altura. Então, isso aí foi muito rápido. E o que aconteceu mais? As pessoas tentavam sair com seus carros, veículos, para fugir daquele momento. Só que aí todo mundo tentou fazer isso ao mesmo tempo. E aí gerou um grande congestionamento. Com esse congestionamento acontecendo, ninguém ia mais para lugar nenhum, porque ficou aquele caos. E a água subia com esses carros na rua? E a pessoa subia. Eu fiz resgate de uma pessoa que ela pediu para retornar no carro para pegar alguns pertences de trabalho da mulher dele, né? E a gente levou, ele sabia a rua específica, a gente levou ele até a rua, fizemos um mergulho para retirar esse material que estava dentro do carro e entregamos para ele. Quando eu questionei a ele, ele disse, não, foi questão eu vim para resgatar uma pessoa e em questão de 5 minutos aqui meu carro já estava submerso. E saíam correndo, e as pessoas começaram a sair correndo. Você faz ideia de por que é tão rápido assim? Lá um fator assim, preponderante para aquilo acontecer foi o rompimento dos diques. Lá, para você ter noção, existe o Rio dos Sinos. O Rio dos Sinos ele percorre a cidade de São Leopoldo, Novo Hamburgo, ele vem margeando essas cidades e vai desaguar no Guaíba, no Lago dos Patos, que vai desaguar no mar. Vem uma frente fria, vento sul. Esse vento sul ele impediu que o Guaíba desaguasse no mar e isso todo veio acumulando. Então, todas essas regiões acima de Porto Alegre não conseguiam mais ter vazão à água. Juntamente com o dique rompido, toda essa água adentrou de uma forma muito rápida, por isso que isso aconteceu. Agora, no seu caso, trazendo... Bom, primeiro, a gente está falando aqui, muita gente pode estar pensando que são áreas mais ribeirinhas que sofreram com isso, ou áreas mais pobres, eventualmente. Não é o caso. Bairros inteiros, de poderes aquisitivos distintos, registraram esses fatos? Para você ter uma noção, São Leopoldo tem cerca de 247 mil habitantes. 160 mil habitantes foram afetados lá, ou seja, quase 70% da população de lá foi afetada. Nossa atuação foi num bairro específico, Santos Dumont. Mas além do Santos Dumont, teve o bairro Charlau, o bairro Campina, bairros de Novo Hamburgo, que estavam ali, são cidades que têm uma conurbação. Então, tudo isso foi afetado com poderes aquisitivos. Estou falando de casa de 2 pavimentos. Então, quem tem uma casa de 2 pavimentos tem um certo poder aquisitivo para construir. E inúmeros empresários tiveram seus mercados, né, ali tomados pela água. Tudo isso, essas pessoas todas elas foram comprometidas, ou seja, foram bairros inteiros de São Leopoldo, bairros em Novo Hamburgo e vem descendo por todo o país, né, no caso, por todo o estado, do sul do estado, no caso, né. Bom, como mergulhador, qual foi a atuação especificamente submersa? Houve necessidade de resgates também? E qual é a característica da água nesse período? Então, a água, ela já... No início, a gente fez um levantamento com todo o sistema de comando de lá, né, para a gente detalhar. Quando a gente foi em loco para ver essa situação, né, existia esse grande temor de muitas pessoas presas ainda dentro das casas.
E as casas lá, elas também têm algumas delas com características peculiares, que são casas feitas de madeira, que são também colocadas de madeira. Então, essa casa com a água, ela subia e investia de ponta cabeça. Ela boiava. A água boiava e depois investia a posição dela. Então, para o mergulhador também gerava um risco maior. Também levamos em consideração a questão do nível de contaminação da água. Então, assim, tinha indústrias lá dentro, indústria de produtos químicos. Nós tínhamos aí a questão do próprio material biológico que já estava em decomposição. Muitos animais vieram a óbito ali. Então, todo o SCI, a equipe de mergulho se reuniu e a gente achou prudente não realizar tão mergulhos mais naquele momento. Quer dizer, nem mergulhar vocês podiam do nível de contaminação. O nível de contaminação. Então, a gente esperava, que a nossa atuação foi passar a subir no telhado das casas e abrir daquelas casas de pessoas que a gente considerava, tinha chegado até a gestão de crise, que essa pessoa estava desaparecida. A gente ia até a casa dela, destelhava para ver ali se o corpo já tinha emergido. Em alguns casos não tinha, essa pessoa tinha sumido ou desapareceu, ou em algum outro momento a gente não sabe o paradeiro dela. Então, a nível de mergulho a gente teve que recuar por conta do nível de contaminação. Vocês basicamente fizeram a operação de barco e o que podia ser feito de dentro do barco era o que fazia? Era o que a gente fazia. Fizemos inúmeros resgates, como as imagens puderam mostrar, resgate de animais, a gente chegava, subia no teto, fizemos resgate inúmeros. Foram 15 resgates de pessoas, né? Pessoas idosos que não tiveram como sair no momento que a água se elevou muito rápido. Esses idosos, eles foram para casas vizinhas, onde eles conseguiam ficar lá. Então, a gente fez resgate de 15 idosos, né, pessoas como um todo. Fizemos aí 78 resgates de animais, gatos, cachorros, pessoas que chegavam para a gente e diziam assim, eu só queria tirar meu animal, que é a única coisa que eu tenho agora, porque a casa toda tinha sido perdida, né, levada pela água. Então, era aquele único vínculo que ele tinha restado. Fizemos 78 resgates de animais e bastante ajuda humanitária, que era levar mantimentos, material de higiene, limpeza, né, água, porque essa população ela não saía porque ela tinha um temor de que esses meliantes fossem lá invadir a casa, né? Então, aqueles que permaneciam, nós tínhamos que ir lá diariamente ver a situação, né, se estava precisando de medicamento, que também levamos bastante, medicamentos, água, insumos como um todo, para tentar. Agora, a situação lá está melhor? Na cidade de São Leopoldo, especificamente, que foi a nossa grande atuação, foram instaladas 9 bombas. Eles fizeram uma parceria com a Sagesp, a empresa de saneamento de São Paulo. Levaram para lá para essas bombas. São bombas gigantes que dão uma vazão enorme. Era outro problema que a gente também não podia mergulhar, porque são bombas, para você ter noção, que elas jogam 3.000 litros de água fora, né? Então, assim, por segundo. Por segundo. Então, é muita quantidade de água. Então, para o mergulhador fica inviável, ele seria arrastado em qualquer momento, né? Além da contaminação, a gente não teria, mediante essa proximidade dessas bombas chegarem, a gente também suspendeu isso. Então, a situação de São Leopoldo, hoje toda a água ela saiu, foi bastante evacuada, né? Foi jogada de novo para dentro do Rio dos Sinos, por isso que alguns outros municípios abaixo de São Leopoldo estão sofrendo de novo com a quantidade de água que está subindo, porque essa água está vazando para lá, né? Então, nós fizemos, lá hoje está mais a atuação de reconstrução, né? Porque, assim, tem que tirar toda a limpeza, ali as casas que restaram ainda, precisa ser feita ali agora, ser reavaliado aquelas edificações para saber se tem condição, porque passaram muito tempo submersas, né? Saber se a estrutura ainda continua aceitável para morar. Então, a gente tirou isso aí, algumas pessoas que realizamos atendimentos, essas pessoas pediam as redes sociais, né? Então, nós divulgamos nossas redes sociais e eles, hoje, já comunicaram, voltei para minha casa, estou fazendo a limpeza, já estou agora muita lama, né? Esse material contaminado, então eles estão tirando, sim, agora essa parte de lama que ficou, essa casa, por exemplo, quando a gente adentrou, entramos na garagem dele de barco. Entrou. Para a gente acessar a porta dele, a gente teve que fazer uma alavanca, porque a geladeira e a máquina de lavar dele vieram parar na porta. E fecharam. Mas são histórias impressionantes, inimagináveis, que a gente consegue ter uma ideia, uma dimensão, não só pelas imagens, mas pelo relato aqui do Arlindo Júnior, capitão de operação aqui do Corpo de Bombeiros do Estado do Piauí, que trabalhou lá no Rio Grande do Sul, lá em São Leopoldo. Queria agradecer a você pela participação aqui no Jornal do Piauí e parabenizar você, toda a equipe do Corpo de Bombeiros do Estado do Piauí, sobretudo os 10 que participaram dessa operação. Muito obrigado pela entrevista e pela prestação do serviço de vocês. Em nome do comandante-geral, Coronel Zé Rego, do secretário de Segurança do nosso governador, o Corpo de Bombeiros sempre vai estar disponível à disposição de todo o território brasileiro, não só da nossa população piauiense.
Nós iremos sempre atuar, é o nosso lema, vidas alheias, riquezas a salvar, iremos sempre trabalhar. Muitíssimo obrigado. Muito obrigado, Arlindo. Muito obrigado, capitão Arlindo. Obrigado pela participação no Jornal do Piauí.